Olá, você que nos acompanha aqui pela TV 61, estamos começando mais um programa, O Direito Achado na Rua, aqui pela TV 61 e pelo Expresso 61 e pela Rádio Expresso 61. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui o professor e pesquisador Daniel Villanova. Como vai, Daniel? Tudo bem? Tudo bem, João? É um prazer estar aqui no canal do Direito Achado na Rua, no Interface, que junto com o professor Paulo Renat, a gente tem trabalhado com uma visão complementar ao direito achado na rua, que é o direito achado na rede. Grande satisfação de estar aqui, são desafios reais, concretos, presentes, e eu espero que a gente possa debater um pouquinho sobre isso, pelo menos para chamar a atenção de quem estiver acompanhando a gente agora ao vivo, né, pelo streaming do YouTube, ou quem veja esse vídeo posteriormente. Temos questões aí em aberto relacionadas ao uso da tecnologia e também as possibilidades de emancipação e também de regressão no mundo do direito e da política. É muita satisfação estar aqui hoje, João. Satisfação nossa, Daniel. O professor Daniel Augusto Villanova Gomes, ou simplesmente Daniel Villanova, tem 41 anos, ele é jurista com ampla atuação em direito público, professor, pesquisador, advogado e consultor, doutor em ciência política pela Universidade Federal Fluminense e professor universitário em cursos de graduação e pós-graduação. Ele tem uma extensa atuação aí em vários setores do poder público, e foi consultor, teve atuação nos governos Lula e Dilma, participou também no Ministério Público. Enfim, um breve resumo aí do longo currículo do professor Daniel Villanova. Eu achei importante a sua menção ao Paulo Renat, que foi um dos nossos entrevistados, né, o penúltimo entrevistado, justamente sobre esse tema, e que com você, Daniel, a gente faz esse aprofundamento, e como a gente sempre solicita aos nossos entrevistados aqui, inicia aí falando como foi a sua chegada, a sua inserção no grupo de estudos onde João, para quem é egresso da Universidade de Brasília, a interlocução com o direito achado na rua, ela é uma necessidade básica, né? O curso foi estruturado também a partir dessa referência. Brasília é a capital federal, e apesar de todos os esforços, né, no sentido de programar, planejar uma cidade que fosse diferente do restante do país, a gente costuma dizer que o fruto não cai longe do pé, né? Então, Brasília, com toda a programação urbanística, com toda a influência da Bauhaus, com todo o pensamento criativo de Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, o sonho de JK, tentou trazer para cá, para o Distrito Federal, para o Quadrilátero Cruz, um pouco de utopia, um pouco de interiorizar a capital do país para pensar um país que fosse novo, que rompesse com a nossa tradição, que é uma tradição escravocrata, que é uma tradição de patriarcado, que é uma tradição de exploração, que enxerga o Brasil enquanto uma colônia e não enquanto um país independente. Brasília vem com esse sonho já no projeto urbanístico da cidade recebe um grande entusiasta, que é o professor Darcy Ribeiro, que dá nome ao campus, e é exatamente a partir desse sonho que ali na década de 1960 nós trazemos aqui para o nosso campus da Universidade de Brasília, que se coloca essa dimensão de ter uma escola de direito que tivesse um pensamento emancipatório, um pensamento que fosse inovador e não apenas uma mera reprodução, uma mera epigonia, né? Uma repetição fraca do que é o pensamento sobre o nacional no Brasil. A gente sabe que esse sonho de Darcy, logo na década de 1960, ele sofre um grande baque, né? O professor Salmeron até relata essa situação que é chamada Universidade Interrompida, mas nós tivemos, em razão da ditadura militar, a invasão do campus da Universidade de Brasília por tanques e, inclusive, lideranças estudantis que foram não só presas, mas que acabaram desaparecidas. Então, até hoje, o Departamento Central dos Estudantes, que é o Onestino Guimarães, né, é uma memória viva dessa história de violação. Por isso que falar e pensar sobre o direito em Brasília, para além de falar sobre os poderes constituídos, os tribunais superiores,
o Congresso Nacional, a Presidência da República, é falar também sobre o nosso povo. E essa me parece a principal lição e o principal legado que tem hoje como seu bastião o professor José Geraldo Souza Júnior e também o professor Alexandre Bernardino Costa. Esses dois professores foram presentes na minha formação desde a graduação. Eu fui monitor, participei da extensão, inclusive do projeto, né, do Direito Achado na Rua, que tem a discussão sobre a moradia na Vila Planalto, que fica aqui nas proximidades da capital da República, como um projeto alternativo de inclusão para além do que aquilo que as elites estavam dispostas a albergar quando construíram a cidade. Então, a minha relação com a Escola do Direito Achado na Rua, eu diria que ela é quase que atávica, ela tem a ver com a minha formação, tem muito do que eu enxergo como papel do direito, enquanto um instrumento de emancipação, e não o contrário, e é exatamente por isso que, desde que eu entrei em contato com o Direito Achado na Rua, essa é uma referência praticamente obrigatória, uma vez que ela fez parte da minha história na graduação, na pós-graduação, no mestrado, que foi orientado pelo professor ABC, né, o Alexandre Bernardino Costa, e que pude pesquisar as rádios comunitárias e a noção de cidadania, e desde então é um tema, é um repertório que eu sou muito grato por ter entrado em contato, porque, na verdade, resgata o pensamento do professor Roberto Lira Filho, que entende o direito como legítima organização social da liberdade. Essa ideia é muito radical, muito forte, e eu acho que, principalmente em momentos e em contextos em que no Brasil e no mundo a gente vive tempos bicudos, em especial também pelo impacto das novas tecnologias, né, da disrupção, né, da modificação que as novas tecnologias trazem, a gente precisa levar muito a sério esse pensamento. Então, mais recentemente, inclusive durante a pandemia, por uma iniciativa conjunta com o professor Paulo Renat, nós buscamos viabilizar o chamado projeto Direito Achado na Rede como uma iniciativa de resgate da memória e da imaginação de alguns coletivos da Universidade de Brasília, em especial a experiência do Observatório da Constituição e da Democracia, que foi um jornal, um periódico que circulou a partir dos anos de 2006 até 2009, em que nós buscávamos ali veicular algumas das apreensões e das angústias constitucionais, como diz o professor José Joaquim Gomes Canotilho. Então, essa é uma referência, João, praticamente necessária ao falar sobre qual é a minha trajetória. Direito achado na rua, hoje temos lidado nesse campo do direito achado na rede, o assunto da governança digital está muito presente, e recentemente nós tivemos aí uma intervenção junto novamente com o professor Paulo e a professora Bruna, com uma matéria, um editorial publicado na Folha de São Paulo e também no site Jurídico J, em que nós debatemos um pouquinho sobre os dilemas e os impasses relacionados ao Marco Civil da Internet. Eu imagino que vai ser um dos temas que nós trabalharemos aqui. O segundo tema, que é a chamada inteligência artificial, aparece como uma espécie de novo horizonte, né? Ou até para usar uma referência clássica, que é o professor Isaac Asimov, como se fosse um admirável mundo novo. Será? É essa reflexão que a gente pretende trazer aqui para o nosso encontro de hoje e pensar se as tecnologias realmente, as novas tecnologias, se elas realmente trazem algo de novo e desafiador, ou se, na verdade, a gente pode ou deve levar a sério justamente as dimensões do conhecimento social, do conhecimento comunitário, que também acontece entre as pessoas. Será que a gente deve abandonar as dimensões de conhecimento comunitário, colaborativo, a tradição da construção cívica do próprio povo brasileiro em nome do advento de novas tecnologias, ou a gente pode utilizar de modo harmônico, de modo a potencializar tanto o benefício da tecnologia, mas também do nosso capital cultural, cívico e histórico, do nosso povo, da nossa gente, das nossas lutas interpretativas. É isso. Muito bom, Daniel.
Vamos sim, os temas centrais da nossa conversa são justamente esse, o marco civil da internet e a inteligência artificial. Na entrevista com o Paulo, ele aprofundou um pouquinho nessa questão. Ele resgatou um pouco, né, a história de como foi a luta pelo marco civil da internet. Eu acompanhei muito isso também como jornalista aí no Congresso Nacional, e ele menciona lá uma passagem que o presidente Lula, lá no seu mandato, no período, ele praticamente vetou a discussão de que se pudesse haver punição dentro da utilização dos meios aí, né? Tem o que quase 10 anos esse debate, se eu não me engano, e nesse Exatamente. período aí eu estou formulando a questão para você, e nesse período teve muita mudança, e esse avanço das fake news passou a ser impressionante, né? Sobretudo com o avanço da extrema-direita, do fascismo, e que passou a empregar em larga escala as fake news, e está dando no que a gente está dando aí, discurso de ódio, né? As mentiras que estão sendo promovidas. Então, a pergunta que eu faço para você, e fiz para o Paulo, mas eu queria que você opinasse também, está na hora de rever tudo isso? O marco civil da internet ele já não estaria um tanto quanto, em alguns pontos, obviamente, já anacrônico, não? João, bastante importante, interessante essa sua pergunta, né? A referência inicial que a gente coloca aqui, inclusive, para quem estiver nos acompanhando, é justamente a referência do que publicamos na Folha de São Paulo e no Jota, né? É importante até rememorar, João, porque houve um artigo que foi escrito pelo ex-ministro da Justiça, Tarso Genro, e também pelo Pedro Abramovay, que chegou a atuar também junto ao Ministério da Justiça numa das secretarias do governo Lula, mas que atualmente é um dos representantes aí da Open Society Organization, que é uma das ONGs que trabalham temas relacionados à governança da internet. A principal tese que esses dois autores colocaram é que a lei chamada Marco Civil da Internet, que completa 10 anos, inclusive no ano que vem, João, na verdade, dia 23 de abril agora, dia de São Jorge, seria o dia em que o Marco Civil completaria 9 anos, ou completará, se ele não for revogado, né? Mas a tese dos articulistas foi no sentido de que nada, absolutamente nada do que está no Marco Civil da internet, nós teríamos mais interesse em manter, uma vez que essa legislação teria ficado totalmente defasada. Assim que nós entramos em contato com essa linha de argumentação, a gente ficou muito preocupado, porque, a rigor, quando a gente faz uma avaliação sobre o Marco Civil da internet, a nossa preocupação, João, não é somente sobre os influxos recentes do uso e dos abusos das tecnologias, né? De fato, hoje, quando se fala em internet, opiniões que são apresentadas, compartilhadas, repercutidas nas redes, o primeiro pensamento que vem à mente é a questão dos excessos, das fake news, né? Mas a gente precisa conectar também e entender qual era o mundo que nós estávamos vivendo há 10 anos, né? E exatamente há 10 anos, né, não custa rememorar, João, em junho de 2013, mais precisamente, completaremos uma década agora, nós tivemos uma ampla discussão na sociedade brasileira, as pessoas foram às ruas do Brasil inteiro, em milhares de municípios, e inclusive em Brasília, para se manifestarem a respeito de uma série de questões. A gente sabe que a pedrinha que gerou essa avalanche foi uma discussão sobre a mobilidade urbana, e o tema em debate era a questão dos 20 centavos, né, do passe livre, dos estudantes, de que maneira que a gente poderia ter cidades mais democráticas e com ampla circulação, não só de pessoas, mas de ideias, de oportunidades, e coisas do tipo, coisas do gênero. Acontece que esse movimento, ele também não aconteceu de maneira independente no Brasil. Em paralelo a nesse mesmo período, nós assistíamos no mundo, em especial no mundo árabe, e veja que normalmente existe até um preconceito cultural, porque se diz que são sociedades que não estariam muito acostumadas à dinâmica da tecnologia, né? O que me parece
também uma grande ignorância, porque o próprio sistema matemático, até os próprios números indo-arábicos, né? A origem histórica e cultural é justamente desses mesmos povos. É um dos berços civilizatórios da humanidade. Então, nós tivemos o movimento das chamadas primaveras árabes, pelo menos enquanto influxo, enquanto erupção, né? Então, as pessoas foram às ruas, pleitearam por novos direitos, por mais emancipação. A gente sabe que esses processos sociais, João, eles nem sempre são tão simples quanto parecem. Então, não é apenas virando uma chave, para usar uma metáfora analógica, ou apenas com uma curtida, com uma compartilhada, uma postada, que a gente vai ter uma revolução. Muito pelo contrário, a gente precisa entender como que essas redes de comunicação se estruturam e de que forma o uso delas pode ser progressivo ou regressivo. É interessante perceber, João, o quanto que no espaço de uma década a gente partiu de uma esperança muito grande nas tecnologias para agora uma desesperança, um ceticismo, quase como se a nossa experiência com a tecnologia tivesse sido totalmente desastrosa. Alto lá. Né? Essa foi a premissa com a qual tanto o Paulo Renat, quanto a Bruna Santos e eu buscamos sinalizar nesse artigo para dizer o seguinte: o que será que a gente aprendeu dessa experiência social, de uma tentativa de regulamentação, ou regulação, né, para ser bem técnico no juridiquês, regulação da internet e das redes no Brasil? Esse assunto, João, ele envolve angústias e dilemas que são mundiais. Tá? Então, esse é um problema que acontece não é apenas no Brasil. O mundo todo tem enfrentado dificuldades na hora de definir parâmetros, os chamados estándares, que vão regular esse tipo de conduta. E qual que é o primeiro aspecto que vale a pena valorizar no que diz respeito ao advento do Marco Civil da internet? A participação popular. As pessoas, os grupos, os coletivos, as organizações da sociedade civil se articularam para produzir versões e narrativas, lutas interpretativas sobre o que seria a melhor forma da gente se comunicar por meio das redes. É importante considerar também, João, que nesse universo, e aqui não tem nenhum inocente, né? A gente não tem falsas ilusões, a gente está falando de um espaço em que há muita concentração de capital, muita concentração de renda, né? O próprio capitalismo financeiro, chamado até o neoliberalismo, na sua faceta mais financeira, ele também se aproveita dessas possibilidades de comunicação. João, hoje, até mesmo os investimentos que são feitos em bolsa são feitos por robôs em velocidades de nanosegundos. Então, imagina as possibilidades, né, de construção e de destruição que o uso de tecnologias pode trazer quando a gente vai conversar sobre a livre manifestação e circulação de vontade e das ideias por meio da internet. Então, é um potencial muito grande. O que eu diria agora, para esse início de nossa conversa, com quem está nos acompanhando, quem vier assistir esse vídeo, é a gente não ficar nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Entender que as tecnologias, elas alteram a maneira pela qual as pessoas se relacionam, alteram as nossas relações, as nossas dinâmicas, os nossos interesses, a formação das nossas vontades, a maneira como aprendemos, a maneira como reagimos. Hoje há até pesquisas que vão mostrar o impacto, inclusive, psíquico dessas novas tecnologias, no que diz respeito ao momento em que sistemas humanos começam a interagir com essas novas formas de comunicação. Mas nós temos também aí aprendizados, né? E aí, em paralelo ao mundo virtual, João, e aí é por isso que a gente fala enquanto complemento, só faz sentido falar em direito achado na rede se a gente compreender que é nas ruas também que acontecem as mudanças. É nas ruas também que as pessoas trocam ideias. É nas ruas também que nós temos, principalmente, a maneira, por excelência, de afeto. E afeto aqui não só no sentido emotivo, mas também político. É no mundo real que as coisas acontecem também. E neste ano de 2023, justamente após ter passado por um período aí de vacas magras, né? Tempos bicudos, pessoas no Brasil voltando para a fila da miséria, gente na fila do osso. Afinal de contas, quais vão ser as nossas trincheiras, os nossos instrumentos
para que nós possamos lutar por uma vida mais livre, mais igual? Como é que a gente pode usar essas novas tecnologias para que o Brasil seja um país menos injusto, menos violento e menos desigual? São essas as premissas, João, que me levam a afirmar aqui com muita tranquilidade que, apesar das incertezas que existem a respeito do papel das novas tecnologias, só faz sentido a gente falar em regulação da tecnologia se for para melhorar a vida do nosso povo. Se for para o contrário, a gente nem começa a conversar. Aí é melhor ficar no mundo real. Exatamente, Daniel. Você falando aí, eu fazendo aqui as minhas reflexões, né? Primeiro, aquela figura que todo mundo emprega quando você quer criticar uma situação e generaliza, né? Não dá para jogar a criança fora com a água da bacia. Então, você coloca muito bem, tem que separar. Por outro lado, é o seguinte, se fosse essas tecnologias, nós não estaríamos nós aqui, eu e você aqui, né, numa entrevista, num programa, competindo aí com muita desigualdade aí com os grandes conglomerados aí da mídia burguesa. Mas, enfim, nós temos aqui alguns comentários de um espectador muito especial, o professor José Geraldo Souza Júnior, fazendo aqui a saudação para a gente. Ele utiliza o perfil do Direito Achado na Rua. Saudação ao Daniel e ao João. O tema combina com uma expectativa de avaliação crítica do marco legal, justamente esse aprofundamento que você vem trazendo aí. E ele acrescenta aqui: eu vi o depoimento da Isis Tábuas no STF, na audiência pública, e é assustador constatar a misoginia e outras agressões monetizadas, a violência gerando lucro. Esse é um dos pontos, né? Muita gente tem utilizado as redes, sobretudo as redes, utilizando esses aspectos da violência, da questão sexual, enfim, umas loucuras aí que a gente vê de vez em quando, que isso nos assusta, né? Isso aí seria um pouco essa água suja aí que a gente teria que jogar fora desse ambiente. Ele complementa aqui, a Isis falando pelo Ministério das Mulheres, aliás, foi a única voz feminina na audiência, que teve 18 expositores falando sobre agressão à mulher na internet, sendo 17 homens. Ali a gente já percebe uma desigualdade, né, no debate desse tema, né, que, aliás, as mulheres têm sido grandes vítimas neste momento que a gente está vivendo aí, dessas situações que merecem repúdio na internet. Mas eu queria avançar um pouquinho com você, ainda dentro dessa questão do marco. Apesar disso tudo, né, apesar desse argumento que você emprega, o marco não teria necessidade de fazer algumas revisões, obviamente, para melhorar, como você mesmo diz, mas para prever algumas coisas, né? Por exemplo, a Deep Web. Existe uma suspeita agora com o assassinato das crianças lá em Blumenau, de que há uma articulação dentro, essas coisas surgem dentro da Deep Web. Obviamente, o discurso de ódio e a proliferação do discurso de ódio nos últimos anos, neste governo do fascista, a extrema-direita avançando. Então, esse é um ponto. Hoje, eu até te falei nos bastidores aqui, antes da gente iniciar, a notícia de que foi encontrado na mochila de um aluno em Cuiabá uma machadinha, né? Tem essa notícia aqui. Então, assim, o que está acontecendo? O que é necessário? Agora, a gente tem que observar também que antes de existir a internet, essas coisas também, de certa forma, aconteciam. Existia essa articulação. E elas estavam sempre vinculadas a isso, ao discurso de ódio, a publicidade de situações de violência envolvendo, sobretudo, jovens. João, excelentes questões. Eu vou começar, inclusive, cumprimentando, né, o professor José Geraldo de Souza Júnior, porque as intervenções dele foram muito importantes e é, inclusive, o primeiro ponto do destaque que nós fazemos aqui a partir da sua pergunta, né, João? Então, quer dizer, a primeira premissa é de que há algo
que aprendemos ou ainda podemos aprender com relação ao novo Marco Civil. Isso não é passar um pano e dizer que toda a legislação é perfeita. Ela precisa ser aprimorada. Mas para esse aprimoramento, nós precisaremos fazer um redesenho inteligente de quais são os institutos que merecem uma maior atenção e quais deles que a gente pode modificar, alterar, de maneira a aprimorá-lo e permitir, inclusive, a possibilidade de contenção dos abusos e das violências que a gente tem verificado na rede. Então, eu começo justamente fazendo um complemento, né, com a fala muito valiosa do professor José Geraldo e com relação também à especialista, colega nossa lá da UNB, a professora Isis Tábuas, no sentido de que o elemento da representatividade é muito importante nesses espaços de comunicação. Né? Então, o próprio fato de que na semana passada o Supremo Tribunal Federal convocou uma audiência pública para que especialistas fossem falar especificamente sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é um dispositivo que traz um regime de responsabilização com relação aos conteúdos que são veiculados e o modelo de responsabilização, as sanções e as consequências que decorrem desses usos ou abusos quando eles se verificam como indevidos. Né? Então, nessa discussão, quer dizer, de 18 expositores, só teve uma mulher. Né? Um outro aspecto que quem nos chama a atenção é, inclusive, o professor Paulo Renat, que é um ativista, um militante, né? Eu não sei se ele destacou isso aqui, eu acho que não, porque a entrevista dele com você, João, foi antes da audiência pública. Né? Nós só tivemos uma pessoa negra nessa mesma audiência pública. E a gente sabe também que, assim como questões relacionadas à misoginia, foi o destaque da fala do professor José Geraldo, nós temos uma série de elementos relacionados a um racismo institucional. Não custa lembrar, por exemplo, de várias críticas, denúncias e escândalos que foram verificados no que diz respeito ao reconhecimento facial por algoritmos, em que pessoas negras e pardas ou de minorias étnicas têm uma maior probabilidade de serem enquadradas na condição de criminosas ou suspeitas. Isso na própria programação da linguagem do computador, dizendo para a gente, João, que os algoritmos e esses aplicativos, eles não são neutros. Né? A própria linguagem de programação deles, assim como a nossa linguagem natural, também é suscetível a incorporar, seja de maneira oculta, seja de maneira programada, planejada, visões estereotipadas, arbitrárias, fascistas, e tudo aquilo que a gente não acredita e que não quer mais que se reproduza no mundo. Então, a dimensão da representatividade, João, nessa avaliação do chamado Marco Civil da Internet, é algo muito importante. Quer dizer, se o debate com a sociedade civil for ainda mais restrito, se nós, quando formos discutir esse assunto, a mensagem principal que nós tivermos dos poderes constituídos precisamos de uma resposta rápida, eficiente e que puna, a gente sabe onde esse tipo de coisa costuma dar. Guilhotina não combina com justiça normalmente. A gente tem que separar as duas coisas. Espera aí, vamos fazer um modelo de responsabilização, identificar os responsáveis, quem financiou esse tipo de ato, quem é que está promovendo discurso de ódio por meio da rede, ter um formato, um processo que seja adequado para isso, uma autoridade que possa servir de mediadora para esses elementos, uma governança que traga para os especialistas, a sociedade civil, representantes de todas as minorias que normalmente são vitimadas. Você percebe, João, que nós temos uma série de critérios que podem informar esse processo de atualização. O que não me parece é que nós tenhamos uma receita de bolo pronta. Em nenhum lugar do mundo, tá? Essa solução para conter discurso do ódio está bem preparada. E aí, nós temos aqui no Brasil algumas pessoas que já têm se manifestado favoráveis ao modelo australiano, que é um modelo que vai trazer justamente uma sistemática de maior responsabilização das plataformas, mas a pergunta é, a responsabilidade vai ser só das plataformas? E o governo, como é que vai ficar? E o Poder Judiciário? E os cidadãos e os movimentos sociais organizados quando se manifestam? Então, o que eu acho que o que a gente precisa, João, é mais do que identificar
quem é que dá a resposta última, quem é que vai responder em última análise quando os excessos acontecerem, é aproveitar essa oportunidade para criar um modelo de governança pública digital, e que nós tenhamos um espaço que seja público, embora não necessariamente estatal. Um modelo que seja público, embora não necessariamente corporativo, mas que a gente possa ter um espaço de interlocução, porque me parece uma ingenuidade tentar tratar desse assunto como se não houvesse interesses econômicos estabelecidos na rede, ou interesses sociais estabelecidos na rede, ou interesses políticos, né? Nós tivemos, inclusive, nos últimos ciclos eleitorais ou de disputas políticas no mundo, a interferência dessas chamadas big techs na formação da vontade das pessoas. Né? Então, tanto o escândalo da Cambridge Analytica, em que nós tivemos aí o envolvimento do CEO do Facebook, hoje Meta, né? Na formação da opinião das pessoas, ou ainda no Brexit, né? Que foi a discussão lá na Europa, no Reino Unido, para saber se a Inglaterra deveria ou não continuar no bloco da União Europeia, ou até mesmo as eleições, tanto a eleição de Donald Trump quanto a eleição do ex-ocupante da presidência, Jair, em que nós tivemos o quê? O financiamento, nós tivemos a proliferação descontrolada e viral por meio de robôs de fake news, de notícias falsas, e sem a existência de um anteparo de controle, de vigilância, de monitoramento. E aí, João, nós temos uma outra preocupação. Então, quer dizer, a terceira preocupação ela diz respeito a como gerenciar essas novas realidades. A primeira questão é ter a consciência e humildade institucional, no sentido de que não há uma resposta pronta. Por exemplo, não é porque o resultado eleitoral das eleições do ano passado, aparentemente, se encaminha, sinaliza para um espaço de mais liberdade, que a gente resolveu a questão das fake news durante as eleições. Quando a gente observa, por exemplo, o regramento que o Tribunal Superior Eleitoral adotou desde as eleições de 2018, e inclusive agora mais recentemente nas eleições de 2022, a gente observa muitos gargalos. A gente observa que, com relação ao ex-ocupante da presidência, todas as iniciativas e atos de manifestação, inclusive pública e ostensiva, e eu diria, inclusive, voluntária, de disseminar fake news, inclusive atacando as instituições, né? Não custa lembrar, João, que nós tivemos pronunciamentos no dia 7 de setembro do então presidente da República incitando cidadãos e populares a que se mobilizassem contra o Supremo, contra ministros do Supremo. E aí, qual foi o modelo que o Tribunal Superior Eleitoral adotou para buscar conter esse tipo de iniciativa, esse tipo de excesso? Não me parece, e aí é um tema que está aberto à discussão, tá, João, que tenha sido um formato assim muito bem sucedido. E eu diria até pela estratégia da maneira pela qual o próprio processo eleitoral foi articulado. Nós tivemos nas eleições do ano de 2022, por exemplo, as eleições cujo período eleitoral foi o mais curto da história republicana. Então, se o período eleitoral, João, é mais curto, significa que o meu controle sobre o que circula em torno da eleição é menor. Na verdade, dada a conjuntura de proliferação e viralização de fake news, talvez nós tivéssemos que ter bolado uma sistemática de ampliação da observação da produção dessas narrativas, para entender quem é que financia, como é que esses discursos evoluem no decorrer do tempo, mas não foi isso que nós fizemos. Né? Então, me parece que a própria sistemática de regulação das notícias falsas, e aí surge, né, o termo fake news, né, que seria notícias falsas, tem ainda o termo pós-verdade, né, que é um termo post-truth, né, que vem lá da experiência anglo-saxã. Eu gosto de usar, João, a experiência de pós-mentira, que é o quê? Depois que a mentira já foi contada, como é que a opinião pública, como é que os cidadãos, como é que a sociedade pode reagir para detectar essas falsidades, não apenas para dizer que é verdadeiro ou falso, mas para produzir narrativas que sejam sustentáveis o suficiente para que a gente tenha uma ambiência de reflexividade sobre o que nós produzimos. E para que isso aconteça, João, me parece que apontar o dedo para um único responsável,
por exemplo, as plataformas, me parece um tanto quanto equivocado, porque a gente tem que ter mecanismos também de responsabilização de quem usa, mecanismos de responsabilização do Estado, afinal de contas, nós vamos entregar a regulação das redes unicamente para as plataformas? E se as plataformas falharem? Quem é que no Estado vai ter a possibilidade de supervisão e fiscalização? E se o Estado falhar, né? Então, assim, o que a gente acha que é interessante, João, é ter um sistema, uma estruturação da dinâmica da comunicação policêntrica, em que todos os núcleos que participam da formação dos conteúdos da rede possam fiscalizar uns aos outros. Exatamente, Daniel. Acho que é importante a gente agregar nesse debate, esse debate é importante, muito importante, o papel dos veículos de comunicação tradicionais, da grande mídia, mídia monopolista, mídia burguesa, né, que sempre usou de fake news, ou de pós-mentira, que eu gostei desse termo aí que você cunhou, eu acho que ele está perfeito, porque nós temos exemplos, milhares, né, e eu acompanhei centenas como jornalista, minha trajetória de quase 40 anos de profissão, e como cidadão, os grandes veículos de comunicação propagando mentiras, né? Algumas deliberadas, outras não, nem tanto, mas que provocaram estragos enormes, né? E poderia citar vários casos. Sim. João, se me permite, eu gostaria de falar um que me é muito caro e que também é um exemplo que o próprio professor José Geraldo gosta muito de dar em sala de aula, que diz respeito às mobilizações ocorridas no ano de 1984, que ano que vem completa 40 anos, né, da luta pelas diretas já. Quer dizer, toda essa história de que o nosso povo vota e tem que ser livre para votar, para escolher quem bem entende, e que aqui no Brasil a gente não quer mais ditadores, a gente quer mais liberdades, mais opinião política, é uma luta longa do nosso povo. Em 1984, quando em diversas capitais do Brasil as pessoas saíram às ruas para pedir o direito de votar, e à época nós tínhamos ali a mobilização em torno das diretas, alguns veículos de comunicação, em especial o maior à época, que era o veículo nacional da radiodifusão, né, a Rede Globo, Grupo Globo, noticiou que era um carnaval fora de época, quando na verdade as pessoas estavam querendo uma mudança, transição, né, que é aquele papo de uma distensão longa, gradual, que aquilo ali não iria atender aos nossos interesses, que a gente queria voz ativa e participar, sermos senhoras e senhores do nosso destino. Então, essa discussão, João, você tem muita razão, quer dizer, a beleza da sua pergunta é porque ela justamente ilumina um aspecto de que esse debate ele não é novo. A gente já tem uma reflexividade considerável sobre esse assunto, inclusive tem uma escola que se notabilizou por enfocar esse assunto, que é muito famosa pelos estudos de comunicação que produziu, que é a Escola de Frankfurt, e que nós tivemos os professores Adorno, e hoje, mais recentemente, a obra do professor Jürgen Habermas, que vai justamente trabalhar essa questão da dominância do capital, da colonização dos sentidos que circulam por esses conglomerados de comunicação. Então, para ficar uma referência aqui para quem estiver nos acompanhando, no livro Mudança Estrutural da Esfera Pública, o Habermas ele aponta justamente isso, o como que desde a invenção da imprensa por Gutenberg, nós tivemos uma centralização do poder e do dinheiro em torno da formação de determinadas opiniões e de determinadas vontades na nossa sociedade. A posição, João, que foi produzida, né, a crítica da Escola de Frankfurt, são tidas por muitos como uma visão muito negativa a respeito dos meios de comunicação de massa. Eu acho que tem alguma razão no sentido da gente enxergar as influências desses grandes grupos com desconfiança. Mas a outra coisa que a gente pode perguntar é: será que existe a possibilidade de um uso emancipatório desses meios de comunicação? Por exemplo, quando a gente está aqui se reunindo, João, para discutir esses temas, essas angústias, ou até para resgatar um aspecto que faz parte da minha trajetória, que foi a pesquisa do mestrado. Quer dizer, a existência da tecnologia do rádio, e a rádio servindo como instrumento de agregação de lideranças populares em rádios comunitárias. Não seria isso uma forma interessante
da gente utilizar a tecnologia contra o sistema, né? Então, é um impasse muito grande, a gente sabe que é uma briga muito cruel, mas eu tenho uma percepção de que a gente precisa enxergar o espaço do tecnológico como um espaço em disputa, porque se a gente enxergar a tecnologia até numa perspectiva ludita, né, a gente vai destruir as máquinas, mas a gente sabe que o capital, a influência... luta de classes, né, Daniel? A luta de classes. As lutas interpretativas. Isso, exatamente. A gente tem que saber, a gente tem que ter em dimensão que o Brasil tem 210 milhões, 215 milhões de pessoas, de habitantes, mas cerca de metade dessas pessoas não tem um acesso integral a essas comunicações. Então a gente precisa entender que, olha, a pessoa que está na linha da miséria, ela dificilmente vai conseguir enxergar aqui o que a gente está conversando. Então a gente precisa ter essas ambiências para dizer, olha, a gente precisa de democracia aqui na rede, sem dúvida, para transformar as ruas. Mas a gente tem que entender também que as ruas precisam transformar mais as redes. A gente precisa de mais inclusão. A gente precisa de ter um espaço em que essas pessoas que estão excluídas possam ser observadas, vistas e entendidas enquanto não só pessoas dotadas de dignidade, mas como referências para a gente pensar um Brasil mais justo, menos violento e mais igual. Muito bom, Daniel. Nós temos aqui alguns comentários, a Isabel traz aqui é muito interessante essa abordagem para esclarecer o quanto o papel da mídia é fundamental para os golpes. Ela acrescenta que, inclusive no que diz respeito ao lawfare, apesar do papel preponderante da justiça, a participação da mídia é fundamental. E o professor, saúdo aqui a Isabel, que bom tê-la aqui, você tem muito a dizer nesse campo quando ele se relaciona com o fenômeno contra o qual você tem sido uma guerreira. O lawfare, vamos então convidar a Isabel de Fátima Ferreira Gomes para vir aqui no Direito Achado na Rua, falar sobre esse tema que o professor José Geraldo tem sugerido. Daniel, eu queria que você, se tiver mais alguma questão a agregar sobre esse ponto, para a gente passar para o outro. Eu queria artificial, né? Eu queria falar só um pouquinho sobre o lawfare, João, que é um tema fundamental, de fato, até pela tradição da escola do Direito Achado na Rua, pede, se não mas pelo menos uma entrevista, né, um capítulo dedicado a esse assunto. Mas no que diz respeito ao lawfare, o que chama a nossa atenção, né? E aí eu vou dizer até, isso é importante, João, porque é justamente a sua área, né, que é a área do jornalismo, da comunicação social. A gente precisa enxergar que, para além da manipulação de opinião, né, a imprensa, a comunicação é também um mercado. E a partir do momento que a gente compreende que a própria ambiência da produção de informações ela é voltada para obtenção de lucros, para obtenção de likes, para repercussão, a gente precisa compreender que tem determinadas notícias que a embalagem ela vai estar voltada para vender mais notícia, para propagar mais coisas. Agora há pouco mesmo, você estava dizendo dos lamentáveis e terríveis incidentes de Santa Catarina, mas que o ideal é a gente nem comentar, porque se você comenta, a propagação é o quê? As pessoas vão se interessar por aquilo, elas ficam no caça-clique, né? Então, por que isso é importante, João? Porque quando a gente fala de matérias relacionadas à condenação de pessoas, à identificação de algozes, a chamada execução pública, aquilo que nós temos, inclusive, na obra clássica da literatura, por exemplo, de Franz Kafka, né, na colônia penal, ou aquilo que o professor Guy Debord vai chamar de sociedade do espetáculo. Eu não preciso gastar muito latim aqui para que a gente compreenda que a absolvição, na média, não vem de notícia. O que vem de notícia é condenação. Isso que eu acabei de falar para você, João, não é concordando, não é juízo de valor nem nada. É uma percepção de como que o sistema de comunicação está estruturado. Essa foi uma observação muito arguta e sagaz do professor Boaventura de Souza Santos, numa ocasião em que ele estava em Brasília para um seminário de abertura, de divulgação, na verdade, do anuário Justiça em Números pelo Conselho Nacional de Justiça. Esse foi um evento que foi organizado pelo CNJ em parceria com o Superior Tribunal de Justiça,
E o então presidente do Supremo e do STJ na época, do STJ não, do CNJ, perdão, o ministro Carlos Aires Brito, quis fazer uma fala pública sobre como é que ele estava vendo aquele momento e qual que era a discussão da época, João. Olha que interessante a percepção do professor Boaventura. O processo do chamado mensalão, a ação penal 470, já estava instruído. Era o momento de pautar o mérito da ação. E aí o ministro Aires Brito veio todo assim, vamos dizer assim, até serelepe, até muito animado, dizer, pô, enfim, nós teremos uma resposta para a sociedade brasileira. O professor Boaventura de Souza Santos, ele saudou, né, a coragem, né, do então presidente, mas falou o seguinte, ministro Aires Brito, com todo respeito, a mídia ela está interessada na condenação. As pessoas não vão discutir prova, as pessoas não estão preocupadas em saber se as garantias processuais vão ser respeitadas ou não. E aí é por isso que essa preocupação com o lawfare é muito importante, porque quando a gente está a debater se as pessoas tiveram ou não as suas garantias respeitadas, a gente não pode ir para esse formato em que, por princípio, as pessoas já são condenadas ou algozes. A gente não pode, João, viver num mundo em que quem acusa vai acusar com PowerPoint. A gente não pode viver num mundo em que quem é juiz, ou felizmente quem é ex-juiz, diz que não precisa de prova, que basta convicção para condenar alguém. E olha que a pessoa que foi condenada é o atual presidente da República. Então a gente sabe o risco que tem nisso. E o papel cívico e institucional do judiciário que é de dar um passo atrás. Então eu encerro essa fala já conectando com o tema seguinte, João, para dizer que o lawfare é uma prática que é odiosa, principalmente porque ela gera uma automatização da formação dos juízos condenatórios. E a gente tem de fugir dessa narrativa, porque quando a gente está falando da acusação de alguém, a gente tem de pensar nas garantias, principalmente porque nesse tribunal aqui, que é o tribunal da internet, vamos chamar dessa maneira, e que no passado se chamava Tribunal da Opinião Pública, nós temos essa prática do cancelamento, dos haters. Então, se a gente for transformar esse espaço como um espaço automatizado de julgamento das pessoas, a gente pode estar justamente reproduzindo a mesma lógica autoritária e fascista que deu origem a esses sistemas de comunicação concentrado. É por isso que a gente tem que observar isso com muita cautela. Então, eu queria registrar aqui mais alguns comentários. A Isabel responde aqui, o professor José Geraldo, e o professor volta aqui, numa sociedade caracterizada pelo conhecimento e pela comunicação como seus valores operantes, a mídia é fundamental. E ele acrescenta, não é apenas o cão de guarda da democracia, como pensava Marx, está se referindo à imprensa, né? Mas é um bem sem cuja democratização não se democratiza a democracia, não se educa para a cidadania. Muito bom. Essa coisa da condenação que você se refere aí é isso mesmo, né? Bom, o próprio mensalão, o próprio petrolão, o próprio tudo aí, a própria atuação desse juiz, desse procurador, ambos criminosos, e também na mídia, casos de escola base, Barbodega, e também a gente não pode esquecer de lembrar da famosa edição do último debate da eleição de 1989, que deu a vitória a Fernando Collor, um projetinho de fascista, né, um bolsonarinho. Não é à toa que os dois são aliados. Mas vamos para o nosso próximo tema. Quero pedir aqui licença para você, para a gente solicitar quem está nos assistindo, vai nos assistir depois, a gente já está com uma boa audiência, para que se inscreva no canal, acione o sininho, dê o joinha e compartilhe essa entrevista aqui com o professor e pesquisador Daniel Villanova. Professor Daniel, inteligência artificial, você se referiu a Isaac lá do mundo, admirado mundo Asimov. Eu também li muito isso, vi também aquelas séries, né, e tal. E a gente sempre lembra do filme também, Inteligência Artificial, aquela história do menininho e tal e tudo mais. Mas a coisa é mais profunda do que isso, né? Tá um debate, inclusive, agora, e aí eu fico surpreso que Elon Musk entra nesse debate, ele que quer construir robôs, né? Que o capitalismo,
a burguesia quer isso, né? Ela quer destruir o proletariado e botar robô para trabalhar de graça aí, né? Sem greve, sem revolução. É o cenário perfeito. Estou fazendo essa salada toda e vou incluir nela também o chat GPT, né? O GPT, que traz aí numa das suas abas aqui a inteligência artificial e tem aqui uma série de serviços, vamos dizer assim, em que a inteligência artificial atua aí de uma forma que quem está acompanhando, quem está utilizando, eu não utilizei ainda, não sei nem como funciona ainda, vou pesquisar sobre isso, diz que está revolucionando algumas coisas, com suas vantagens, desvantagens, e eu vou até pegar aqui na cola, o professor Geraldo fez essa elaboração, seus avanços, riscos, ameaças e funcionalidade. Com você, Daniel. Dessa salada toda que eu fiz aí. Vamos lá, é uma salada linda, né? Porque ela traz para a reflexão nossa, primeiramente, uma reflexão sociológica, João, que ela também não é recente, né? Nós temos aí um dos pais da chamada ciência social moderna, que foi até citada agora há pouco pelo professor José Geraldo de Souza Júnior, que é Karl Marx, né? A teoria marxiana, né? Ou seja, sem o compromisso das pessoas aderirem não ao pensamento marxista, né? Mas a teoria marxiana, ela nada mais na verdade ela é profundamente uma narrativa sociológica sobre o papel que as tecnologias têm na nossa sociedade. O que Marx vai descrever, seja no Capital, seja em toda a sua vasta produção, é como que o incremento de novas tecnologias que fez a humanidade sair de um mundo rural, medieval, às trevas, para um mundo moderno, das máquinas, dos teares e dessas coisas todas, os carros, o fordismo, o como que isso altera as nossas relações sociais a ponto de o incremento de novas tecnologias fazer com que nós, seres humanos, não mais nos reconheçamos. E aí, quando a gente vai olhar para outra pessoa, a gente não enxerga uma outra pessoa, a gente enxerga uma coisa, né? E isso tem uma peculiaridade, João, em especial num país como o Brasil, em que, para além desses influxos da narrativa ocidental, nós temos pelo menos 2 elementos constitutivos da nossa história, da formação do nosso povo, em que por inúmeros momentos, as pessoas, as etnias, as raças, as culturas que nos formaram foram vistas como sub-humanas, como animais, como selvagens, como ferramentas que falavam. Então, até aproveito pela gentileza, né, da interlocução que o professor José Geraldo faz conosco neste evento, para dizer que eu li com muita alegria o levantamento do artigo que ele publicou esta semana, em que faz o levantamento de como o Papa Francisco tem, dentro da teoria social da Igreja, revisto todo esse discurso da descoberta do Brasil, todo o discurso do colonialismo, todo o discurso do catequismo, né, da catequização dos nossos povos originários. A gente está no mês de abril, que é o mês dos povos originários, e às vésperas aí do mês de maio, em que a gente discute os limites ou não de uma abolição da escravatura. Então, João, quando a gente vai discutir sobre inteligência artificial, a gente precisa discutir primeiramente sobre inteligência humana, a inteligência do nosso povo, da nossa cultura. O que nós aprendemos até esse momento em que a tecnologia chega até nós? E nós aprendemos a duras penas, com genocídios, com humilhações, com violações de direitos. E aí, a partir do momento que surgem essas novas tecnologias, volta essa coisa do deslumbramento, né? Então, eu começo até, João, parece que foi num outro momento, nem parece ser a mesma pessoa, mas em 2013, há exatamente 10 anos, houve um evento, uma conferência no chamado Vale do Silício, em que Elon Musk, esse mesmo aí que hoje é dono da Tesla, da SpaceX, que quer controlar o Twitter, né? Ele fez ele fez um pronunciamento aparentemente interessante. Ele falou assim que a tecnologia da inteligência artificial teria o mesmo impacto que a tecnologia nuclear teve no século passado.
A impressão que nós temos, é que a gente está só no primeiro quinto desse século XXI, é de que essa inteligência artificial tende a modificar profundamente as relações humanas e a maneira pela qual nós, seres humanos, nos relacionamos. Isso já está muito aparente. A questão é, quais são os limites disso? Como é que a gente vai garantir que o incremento dessas novas tecnologias sirva para melhorar a vida das pessoas e não para concentrar mais o poder e o dinheiro na mão de pequenos grupos? Há vários estudos, João, que tem mostrado, inclusive teve a obra do professor Piketty, né, que teve muito destaque, que, na verdade, esse capitalismo que ficou tecnológico e financiarizou, na verdade, ele só está tornando o mundo mais desigual e mais concentrado. Então, peraí, é para isso que nós estamos trazendo máquinas e inteligência artificial para o nosso dia a dia? Ou existe um outro caminho? Existe uma outra possibilidade? João, a gente sabe que o programa aqui tem uma duração, né? E o objetivo aqui do programa, mais do que apresentar respostas prontas e envelopadas, é colocar perguntas que permitam às pessoas observarem as próprias vidas e verem também de que maneira estão se relacionando com as tecnologias. E é exatamente em razão dessa perspectiva, que é uma perspectiva crítica e que faz parte do DNA do Direito Achado na Rua, que eu vou fazer uma remissão a três obras aí da arte, da literatura, que nos ajudam a entender que essa história toda da salada que você falou, do ChatGPT, de veículos automatizados e etc., que não há nada de novo sob o céu, de que, pelo menos do ponto de vista existencial e filosófico, essas questões já foram tematizadas, seja do ponto de vista da reflexão humana, seja do ponto de vista da estética. Então, uma primeira obra que me ocorre é essa do Asimov, que eu já mencionei, né? Então, quer dizer, esse admirável mundo novo das tecnologias, será que a gente tem de olhar as novas tecnologias dessa maneira assim, tão poliana, tão ingênua? Olha, a gente sabe que não, né? E aí tem uma série de obras que vão desde Laranja Mecânica, a Blade Runner, né? Que vão mostrar Robocop, né? Como que a automatização das tecnologias ela tem de vir acompanhada não de uma aceleração dos processos de tomada de decisão, mas de uma reflexão mais profunda sobre como nós nos relacionamos. Uma outra obra que me parece muito interessante, João, quando a gente fala sobre o ChatGPT, é que ele conecta dois mundos. Conecta esse mundo da nova tecnologia e também o mundo de uma outra obra clássica do George Orwell, que é 1984. O que a gente tem é um robô, uma aplicação que passa a criar novas linguagens, que passa a ter uma capacidade de processamento e de resposta muito veloz, mais veloz, inclusive, do que qualquer ser humano. Não faz muito tempo, João, eu imagino que você também viu isso com seus próprios olhos, né? Mas nós tivemos aquele grande embate entre o Kasparov e o Big Blue, lembra? Para saber quem era melhor enxadrista, se era o campeão russo de xadrez ou se foi a máquina. E o embate ali, naquele tempo, deu a máquina, né? Hoje nós já temos aí algumas simulações em matéria de jogos, né? Até o Go, que é um jogo chinês, em que as máquinas já conseguem vencer os oponentes com uma velocidade muito grande. A questão é a seguinte, se as máquinas vencerem dessa forma, qual que vai ser o espaço da humanidade? Será que nós vamos transformar toda a humanidade em selvagens novamente? Em sub-humanos? Em coisas que não têm valor? Ou será que a gente tem espaço para pensar em outras coisas? E ao pensar em outras coisas, João, eu também não tenho a conta do ChatGPT, ainda não tive a paciência para chegar lá e olhar direitinho, fazer a simulação, mas tenho vários amigos que têm feito isso. Aí eu digo, por que você não fez ainda? Eu falei, gente, porque a vida real, a vida concreta, com esse mundo aí de genocídios, né, de ouro de garimpo sendo utilizado para massacrar populações humanas, tem coisas mais sérias que estão ocupando meu tempo agora. Mas é importante pensar sobre isso, sem dúvida. E ao pensar sobre isso, a primeira questão que eu levanto é que, para que não fiquemos nesse deslumbramento do Asimov, né, do admirável mundo novo, que a gente possa desconfiar
desconfiar também das máquinas. As máquinas também mentem. E aí, João, eu vou usar e fazer o recurso a um dos filmes de ficção científica, na verdade, meu filme favorito, que é 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick. E que nós temos lá a figura do HAL 9001, que é o robô, aquele olho vermelho, né, um panóptico, em que a narrativa do filme é justamente uma situação de um robô que consegue perceber as relações humanas e percebe que, mentindo, ele consegue vantagens estratégicas melhores do que dizendo a verdade. Ou seja... Olha aí, alguma coisa com o mundo atual. Exato, com as fake news, né? Será que não é isso? Será que o estímulo e o incentivo não é justamente de que mentiras sejam geradas? Então é esse espaço que nos chama a reflexividade, porque afinal de contas, João, eu penso, logo existo, né? Então vamos pensar sobre a nossa vida. Também, Daniel, desculpa interromper, tem um elemento que eu acho que é importante. Eu não lembro qual autor exatamente, um livro que eu li que foi muito interessante, chamado Auto-Engano, acho que é do Eduardo Gianetti, que ele fala do auto-engano, e ele fala lá, ele aborda que as pessoas gostam de ser enganadas. Tem isso, tem esse é o famoso me engana que eu gosto, né? Me engana que eu gosto. Tem esse componente que parece subjetivo aí, mas ele está dentro de toda essa engrenagem psicológica que se trabalha e tal, né? Esses elementos que são usados aí nessas questões das manipulações, né? Desculpa interromper, vai prosseguir. Não, que isso, é porque é lindíssima essa narrativa, João, e ela, inclusive, tem a ver com todas as narrativas culturais e espirituais que nós temos na humanidade. É para dar um exemplo, né? O que é aquela narrativa, aquela alegoria, aquela parábola do paraíso, né? No paraíso, Deus chega para os criados, né? Adão e Eva, e os trata como se fossem robôs. E o que Adão e Eva fizeram? Nós vamos desrespeitar, vamos provar do conhecimento e a partir daí começar uma narrativa nova. Talvez hoje essa seja a fronteira, João, porque de um lado nós temos essa preocupação de como nós, seres humanos, vamos nos relacionar entre nós mesmos, e de outro, a partir do momento que esses sistemas de tecnologia vão passando a ter consciência, né? É o que se chama hoje na tecnologia da informação de singularidade, a gente daqui a pouco vai começar a discutir sobre, e já tem essa discussão, tá? Não é viagem, não. Direitos fundamentais dos robôs, direitos fundamentais dos autômatos. A questão é, essa questão, ela é mais relevante do que gente passando fome? Para onde que nós vamos direcionar a nossa energia política e cívica? E aí eu acho, João, que a gente precisa utilizar justamente a visão do direito achado na rua para enxergar quem é que está mais vulnerável, né? E nesse mundo de tecnologia, se até mesmo as pessoas que se consideram incluídas estão se sentindo mais vulneráveis, talvez seja o momento da gente radicalizar o pensamento e buscar mecanismos e instrumentos para que as pessoas que estão mais vulneráveis tenham fortalecimento dos seus direitos e não o contrário. Então, vamos usar a tecnologia? Claro, aprender a utilizá-la, mas também nos imunizarmos contra os excessos e sem falsas ilusões, né? A tecnologia está aí, o sistema é concentrado, o poder é concentrado, o dinheiro é concentrado, existem poderes estabelecidos hoje no mundo da internet e nós somos brasileiros. Nós não estamos aí no creme de la creme do mundo. E exatamente em razão disso, como é que a gente pode utilizar dessa discussão para fortalecer os anseios do nosso povo, o exemplo do nosso povo neste mundo, que é um povo que tem vitalidade e vontade de transformar a vida. Eu acho que é com essa mensagem, João, que eu encerro dizendo o seguinte: não há tecnologia que me fascine mais do que os conhecimentos tradicionais dos nossos povos originários, que mantiveram até hoje a floresta em pé, a maior floresta tropical do mundo. No mundo civilizado todo, o pessoal colocou as máquinas. E aí a Mesopotâmia, que um dia já foi floresta, hoje é deserto. Que tecnologia fascinante é essa do nosso povo? E é exatamente em razão dessa nossa história, dessa nossa biodiversidade social mestiça também, que a gente precisa valorizar a nossa cultura e proteger quem tem maior vulnerabilidade no contexto de emergência dessas novas tecnologias. É em prol dessa caminhada, que é uma caminhada longa e de cidadania,
que eu encerro aqui minha fala, João, com muita alegria e gratidão aí pelo convite, seu convite, da Ana Luísa e também do professor José Geraldo, que é sempre um grande prazer estar de volta nessa casa, que é a Casa do Direito Achado na Rua. Perfeito, sensacional, emocionante essa sua fala final. Me remete aí, dias atrás eu fiz uma entrevista com um grupo de indígenas caigangues, e uma fala de uma liderança indígena foi justamente essa que você falou aí, trazendo no debate da questão esqueci, a étnico-floresta, que é o uso das comunidades indígenas, o uso racional das florestas, né, sem destruir. Sustentável. Hoje no mundo, João, hoje se você vai para o mundo corporativo, as pessoas estão falando no tal do ESG, o ESG, que é uma narrativa para você dar um verniz verde. Minha gente, ESG, olha, com todo respeito, legal, tudo bem, mas olha, existe o ambientalismo raiz, e que não veio da Europa, não veio do Ocidente. Nosso povo sabe cuidar das florestas. As nossas comunidades quilombolas, as nossas comunidades tradicionais estão justamente, a nossa agricultura familiar sabe cuidar bem da terra e a terra é produtiva. Então a gente tem que valorizar essas tecnologias. Essa daí é a inteligência humana e social que não tem máquina que tira da gente. Essa, para mim, é um motivo de muito orgulho, é uma razão de brasilidade, assim, convicta, sem ufanismo, mas com muita inspiração nas lutas do nosso povo. Lutas e o povo que tem, por exemplo, tem Chico Mendes com os embates, que tem Betinho buscando alimentação, né, para todo mundo. Enfim, nós temos algo para dizer para o mundo, João, e esse algo passa justamente por esse conhecimento tradicional, ancestral e cultural que formou a nossa sociedade. Muito bom. Você traz dois nomes aí importantes, como o Luiz Gama, que são nomes que têm que estar no nosso cotidiano. Luiz Gama foi resgatado, de certa forma, aí. Sim, Luiz Gama, Maria Quitéria, para falar das mulheres também. Mas né? Os quase contemporâneos nossos, Chico Mendes e Betinho, né? O quanto o Betinho foi importante. Mais uma aqui, a irmã Dorothy, Irmã Dorothy. Então, assim, a gente tem até arrepio, João, porque Exatamente. são tantos exemplos cívicos para o mundo inteiro de como a gente tem lutas que vale a pena a gente viver. E a gente quer que mais pessoas vivam a partir desses valores e de uma maneira mais inclusiva, mais democrática, mais justa e menos violenta. Exatamente, Daniel Vila, quero agradecer muito você. Antes disso, ler aqui mais um comentário do professor Zeraldo Souza Júnior, ele estava se referindo lá ainda na questão da mídia, por isso que no Plano Nacional de Educação para os Direitos Humanos há todo um capítulo sobre educação e mídia, em fundamentos que a fase pública e comunitária, complemento da outra... do outro comentário que eu tinha feito, não é apenas... O papel da imprensa, né? Isso que a imprensa, que ela pode ter algo de positivo, né? Esse aqui é um espaço educacional, né? A gente só não pode chegar de maneira deslumbrada, né? É isso. Eu agradeço ao professor José Geraldo, porque é uma grande inspiração para a gente, é uma referência, foi reitor da Universidade de Brasília, diretor da Faculdade de Direito, é uma satisfação ser um egresso da casa de Vitor Nunes Leal, e a gente tem no Zé, e aí a gente fala aqui da maneira mais pessoal possível, o jardineiro mais fiel ali da Faculdade de Direito. Ele realmente deixou tudo muito bonito para que a gente pudesse florescer aí num ambiente com mais inclusão e com mais pessoas pensando o direito. E democratizou o ensino e a educação jurídica no Brasil. É uma pessoa fundamental, uma referência obrigatória para quem estiver preocupado em ampliar a democratização do acesso à justiça no Brasil. Muito obrigado, Zé. Ele está te parabenizando aí, Daniel, sobretudo pelo seu depoimento muito forte. Exatamente, foi forte seu depoimento, emocionado, fiquei emocionado. Quero agradecer, então, Daniel, mais uma vez, ao professor José Geraldo. Dizer uma coisa que eu gosto de dizer sempre, eu tenho o luxo de ter o professor José Geraldo como meu pauteiro,
Né? É jornalista das antigas. Eu gosto de usar esse termo pauteiro porque é do jornalismo das antigas. Então, eu tenho luxo. Ele é meu pauteiro. Então, assim, não é qualquer pauteiro. Ele é muito sensível aos temas que são relevantes. Ele tem uma sensibilidade imensa e isso é um diferencial que a gente tem na nossa Universidade de Brasília. É um patrimônio. Exatamente. Então, agradecer a você que está nos assistindo aí e pedir para que se inscreva aí no nosso canal, da TV 61, compartilhar aqui a entrevista com o Daniel Villanova, e a gente volta na próxima semana com mais uma entrevista aqui no Direito Achado na Rua. Até lá. Um grande abraço, Daniel. Um abraço, meu amigo. Força, sigamos. Sigamos.